Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar a resolver as questões do Enem 2022. Ao final do vídeo, se você tiver gostado da resolução, compartilha com seus amigos e por favor não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu! Se liga aí, ó. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem um formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 centímetros e da altura igual a 50 centímetros. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças, com diâmetro de 1 centímetro, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Pergunta feita, né? Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Perfeito. Pessoal, vamos lembrar o seguinte, né? A questão está falando que nós temos uma peça que ela é cilíndrica, perfeito? E dessa peça cilíndrica metálica, nós vamos produzir o quê? Nós vamos produzir esferas com raio de 1 centímetro de diâmetro, tudo bem? Mas antes disso, a gente precisa saber colocar ali as unidades que a questão nos deu. Por exemplo, ele diz que esse formato cilíndrico tem um raiozinho aqui, que vale quanto? Tem um raiozinho de 4 centímetros, certo? A questão também fala que a altura desse cilindro é de 50 centímetros. Sendo assim, vamos lembrar como é que você calcula o volume do cilindro? Bom, a gente sabe que o volume do cilindro é o que? É a área da base vezes a altura. Olha, a área da base da gente é uma circunferência. Então, eu tenho π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Se eu sei que o meu raio vale 4 e que minha altura vale 50, então eu consigo calcular esse volume. Ó, o volume do cilindro ali vai ser igual a quanto? Então, vai ser π vezes o meu raio vale quanto? O meu raio vale 4. Então, 4 ao quadrado, isso vai dar 16 vezes a altura, que é 50. Então, o que eu entendi? Eu entendi que o volume desse cilindro, ele é igual a quanto? Ele é igual a 800 π, o quê? Centímetros cúbicos, né? Elevado a 3, já que eu estou falando de volume, tudo bem? Só que a questão fala que dessa peça metálica eu vou produzir esferas que tem um diâmetro de 1 centímetro, certo? Então, eu vou ter aqui, vou ver se eu consigo fazer uma esferazinha aqui bem rapidinho, ó. Bom, vamos entender como sendo uma esfera, certo? E a questão fala que essa esfera tem um volume, um diâmetro de 1 centímetro. Bom, se o diâmetro dessa esfera vale 1 centímetro, quanto vale esse raio aqui? A gente sabe que o raio vai ser a metade do diâmetro. Então, eu sei que esse raio aí é o quê? É 1 meio, 1 sobre 2 centímetros também. Perfeito? Centímetros, é isso? Isso mesmo, centímetros. E aí a gente precisa calcular qual é o volume dessa esfera. Vamos lembrar, né, como se calcula o volume dessa esfera. A gente sabe que é 4 terços vezes π vezes o raio elevado ao cubo. Então, dessa forma, eu encontro o volume de uma esfera dessa, certo? Fazendo essa conta, eu vou chegar aonde? 4 terços vezes π vezes o raio ao cubo. O raio é 1 meio elevado ao cubo, certo? E daqui eu encontro o volume dessa esfera. Veja só, então. 1 meio elevado ao cubo, eu vou pegar aquele 3 e vou distribuir embaixo e em cima também. Então, isso, na verdade, vai ser 1 sobre 8, né? 1 oitavo. Então, eu vou ter o volume da esfera sendo 4 terços vezes π vezes 1 oitavo. Então, o que eu sei? Eu sei que aquele volume ali, ele é 4π dividido por 24. Perfeito? 4π dividido por 24. Que é a mesma coisa, se eu simplificar, é a mesma coisa que o volume da esfera ser igual a quanto? Ser igual a π sobre 6. Então, encontrei aí o volume da esfera. Tudo bem? Centímetro cúbico, né? Da mesma forma. Tudo bem, aí como é que eu resolvo agora então essa questão? Veja lá. Se eu fizer a divisão do volume do cilindro por o volume da esfera, eu encontro quantas peças eu consigo formar com um formato esférico, beleza? Então, se eu divido 800π dividido por π sobre 6, o que eu vou ter ali? Eu vou ter uma divisão de fração.
Então, isso vai ficar 800π. Vou repetir a primeira, que é 800π sobre 1, dividido pelo inverso da segunda. Então, 6 sobre o quê? Π. E aí eu vou poder, ó, dessa forma, cortar esse π com esse e fazer 800 vezes 6. 8 vezes 6, isso dá 48. Vou acrescentar os dois zeros que eu não usei. Cheguei na letra D como sendo a nossa resposta. Perfeito? Questãozinha do Enem é envolvendo geometria espacial, volume da esfera e volume do cilindro. E uma ideia de divisão. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro.